E eis que começa mais um episódio do melhor podcast para o mundo do vestibulando, o melhor podcast para o mundo da educação. Começa agora o podcast chamado Desconectados. E hoje é com grande satisfação, Alessandro, que eu recebo o professor físico, professor Bruno Ricardo. Professor, uma satisfação conversar aqui com o senhor. A gente já vai trocar uma ideia bacana, uma ideia gostosa, uma ideia leve. Mas antes, né, Alessandro, a gente precisa aqui falar dos nossos patrocinadores, de quem nos mantém, de quem faz com que isso aqui aconteça. E por isso que a gente, já aproveitando, te inscreve no canal, aperta o sininho aí. Ativa o sininho que compartilha, tem aí, curte. Quer dar dislike? Dá dislike. Quer xingar? Xinga. Comenta. Faz Mas alguma dá os coisa teus 10 lá. centavos aí, né? Faz a tua função aí, né? Pelo amor de Deus. Então faz alguma coisa aí. Mas vamos falar aqui também dos nossos patrocinadores. O primeiro é o curso Faiman, curso de exatas, localizado na Augusto Montenegro, especificamente no Parque Office. É um curso que agora está com a turma de revisão. E olhem só, semana passada eu falei que tinha poucas vagas e agora só temos 2 vagas no curso Faiman. Repito, o diretor do curso nos mandou mensagem e disse: apenas 2 vagas para a turma de revisão. Perfeito? Curso de Física, Química e Matemática. Tá? Como é que é o método deles? Nesse final agora, faltando exatamente um mês para a prova de vocês do Enem, do dia 21 e do dia 28 de novembro, o método ali é o melhor método que existe, que é a resolução de item. Resolver questão. Essa é a pegada dos caras. Resolução exaustiva de item, desmembrando cada habilidade que faz parte ali do eixo de matemática, de física e de química. Perfeito? Nosso segundo patrocinador, Alessandro. Nosso segundo patrocinador é a Academia Power Zone, especializada em modelagem do corpo, tem várias modalidades, tem fit dance, tem... Como é aquela oficina do Satanás, que eles chamam crossfit. Tá? Tem, obviamente, musculação. O professor entende muito, né? Isso aí é uma beleza. Não, ele só fala assim, não pode falar só o nome, não. Pera aí, a gente tem que falar o que vocês são, pô. Tá? Então, assim, é completo lá, meu irmão. Só tu ir lá, você que tá aí com esse corpo de frango. Isso, tem um espelho muito bonito para você que só vai mesmo pagar a academia e bater foto no espelho, tem lá um espelhão para você. Mas fora isso, você tem todo um aparato tecnológico muito bacana lá, né? Que é muito... enfim, os aparelhos lá são bem modernos, o tempo todo tem o treinador em cima de ti lá, que é cruel. A galera é cruel lá, a galera quer ver resultado, Tiveram tá? uns alunos desgraçados, para não dizer filha das putas, esses alunos, que eles falam: Muniz, está nessa academia porque eu não vou me matricular lá. Digo, porque não eu precisa. não tô, gente, eu não tô, não preciso. Olha o tanque aí, mostra o tanque, olha o tanque aí, tá Não, vendo? é doido isso aqui, pai. Pra que eu vou pra academia? Sou nem doido. Mas se eu fosse, eu ia pra Power Zone. Isso. Tá? Então, Perfeito. nosso outro Patrocinador é o UP, curso UP Enem, tá? É o curso que mais aprova nos últimos agora 2 anos em Belém. Já temos, por sinal, até mencionei, verifica no Instagram do curso UP, tivemos, mesmo com esses 2 anos, 2 aprovações já em medicina. E ano passado tivemos mais de 30 notas acima de 900 pontos na redação. Então é um curso que agora... E outra coisa, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, nossa turma intensiva, ela não tem mais vaga e justamente ontem, acabaram as inscrições para a turma de revisão. Então não dá mais. Quem queria se matricular, só ano que vem, se Deus quiser. Na verdade, a gente ainda vai abrir uma pequena turma só com resolução de exercício, com o professor e mestre Ricardo. A matemática, de matemática, né? nós vamos colocar isso. Perfeito. Até mesmo vai rolar um link aí da turma dele, que vai ser só uma turma online. Online. Tá? Só online, será só online no sábado que ele colocou. Resolução de questão, Só né? resolução de exercício do nível 1 ao 5. Tá? Perfeito. Então, excelente. é só o que o curso UP Enem pode oferecer agora. A gente não sabe como é que vai ser a revisão final, né? O último ponto, talvez abra umas 2 ou 3 vagas, não sei. Mas se abrir, nós vamos estar gravando outros podcasts aí. E aí nós vamos anunciar. É importante vocês saberem que tudo que a gente fala aqui vai estar os links, né? Os arrobas vão estar nos comentários, tá? Fixado aqui na legenda, tá bom? E, claro, também teremos, aliás, aproveitando, teremos um simulado aberto, um simulado para todo mundo, para você testar dentro do cálculo da TRI, com consultoria particular depois. Você vai ser chamado para ser falado um pouco sobre a tua nota, se foi bom, se foi ruim, onde tu precisa trabalhar um pouco mais para lapidar, para dar esse gás aí na reta final para o Enem. Tá? Perfeito. Excelente. E, por fim,
Temos 2, na verdade, mais 2. Cara, a gente tem mais patrocinador do que apresentador nessa porra aqui, Pois né? é. Graças a Deus, né? E o Liceu, a produtora Liceu, que é você, professor, direcionada para você. Quer gravar um videozinho, né, para verificar, distribuir na tua rede social, para Rios, para Story, TikTok, quer dançar, professor? Vem aqui com a gente, que a gente faz aqui a gravação. Primeiro vídeo é gratuito, perfeito? Você não paga nada, a gente faz, você olha se gostou, beleza, se não gostou, fica tranquilo e relaxa. Agora, se não gostou, né? isso, agora não só o professor, mas as escolas também As que estão escolas, procurando perfeito, a gente, né? Nós perfeito. estamos aí já fazendo. A Liceu Produtora, na verdade, já está fazendo aí o marketing de algumas escolas Algumas grandes, escolas, inclusive daqui de perfeito. Belém. Então, a escola que quiser procurar a gente vai ter telefone, vai ter o Instagram, vai ter tudo aí de rede social para você entrar em contato e fazer, tá? E, lógico, deixar aí a sua rede social bonitona. E, por último, o nosso maior mantenedor, né? O mantenedor do espaço, que é o Colégio Elite Educar, Perfeito. que tenha a expertise principalmente de militar, né? Vão abrir as turmas novas agora para SpaceX, para Afon, né? Afon, isso, para todos os graus das Forças Armadas. Então, você que quiser se inscrever, também vai estar o link aqui embaixo, também vai estar o arroba aí de lá do Elite Educar para você entrar em contato e tirar suas dúvidas, beleza? Então, vamos ao nosso bate-papo, Muniz. Perfeito, até que enfim chegou o momento, professor. É muito patrocinador, professor. Pai, eu fiquei agora. Tamo no hype, né? Faltou só o barulhinho dos bitcoins. Isso, é verdade, Eu tô com um problema muito grande, professor, que, porra, acaba o mês, mas o meu salário não acaba, cara. É. Eu não consigo, né, Fica gastar acumulando, todo. é Acumulando. É uma cruel. merda isso, é uma merda. Mas beleza, professor. Então, professor Bruno Ricardo, né, professor de física, né, professor, de CN, e também tem a tua, que a gente vai tocar na questão da tecnologia, né, robótica, Isso, né? Ele é educação o, maker. assim, só um Pode. adendo, o Ricardo, o professor Bruno Ricardo, ele é hoje, talvez ele não assuma isso, mas ele é hoje um dos nomes mais fortes, ou talvez o principal nome da cultura maker, né, que acabou, Perfeito. que vem fazer parte aí, quando a gente vai falar, a gente vai bater esse papo aí, Vai bater. falando do novo ensino médio. E para você que está assistindo, você percebe que a gente está trazendo coisas atuais, principalmente para debater o que vem, o que está latente no ensino médio, no novo ensino médio. Cultura maker, Perfeito. já falamos também com o cara da gamificação, que é o Maicon Que é o Loureiro. Maicon Loureiro, Né? perfeito. Falamos um pouco sobre estratégias de empreendedorismo, estratégias financeiras, enfim. Daqui a pouco nós vamos falar sobre projetos de vida, itinerários, tudo isso, né? A gente vai debater, mas nós estamos focando nessas partes que hoje estão sendo encaradas como novidades, apesar de não ser novidade. Desde 2015 já No né? Brasil chegou em 2015. Isso. Perfeito. E Então- assim, e outro ponto, tu vestibulando que tá ouvindo isso, fica atento, porque numa conversa dessa, tu te identifica com profissões. A gente vai falar de tecnologia aqui, a gente vai falar de ramos, né, professor? Isso. E uma dica para o pessoal que vai fazer Enem, né? O Yuval Harari, né? Yuval Harari, Yuval Noah Harari. que ele é um consultor de tecnologia de Mark Zuckerberg, de Isso. Bill Gates, Barack Obama, do próprio Elon Musk. Então, ou seja, os caras que entendem tecnologia tinham um consultor da área de ciências humanas para lhe falar sobre as questões humanas da tecnologia. E ele tem um livro, que são 21 lições para o século XXI, que ele vai falar sobre a questão que a tecnologia ela também traz exclusões, e ele vai falar sobre o cidadão do século XXI. Então, de repente, um tema da redação do Enem pode ser a Perfeito. questão do avanço tecnológico e as exclusões E, sociais. professor, eu vou dizer uma coisa para você. Em 2019, caiu o tema sobre o algoritmo, não foi? Não, 2018. E eu entrava, e foi o momento que saiu, porque tinha explodido o livro do Harari, que foi o Sim. Sapiens, né? Sim. Saiu o Sapiens primeiro, se tornou um best-seller. Aí depois saiu o Homo Deus. E aí depois saiu, no início de 2018, saiu o 21 lições, né? E aí eu tinha lido aquele livro, e não li só o prefácio, eu li mesmo ele de fato. Tá? E aí que eles brincam que eles falam que eu só leio o prefácio. Mas eu tinha lido mesmo. E aí eu falava exaustivamente desse livro em sala de aula. Tinha falado sobre a questão de evolução, quando fala do Sapiens e tal. E o que é mais engraçado é que chegou um momento em que eu falei de padronização, de bolha, né? E o livro ele tem o capítulo 5, eu acho, não sei muito bem, mas eu acho que é o capítulo 5, que ele vai falar justamente de algoritmo. E como que a sociedade se perde. Ela fica cheia de si mesmo quando a gente fica perdido ali
no nosso próprio labirinto, o labirinto do algoritmo, né? E aí, quem tivesse lido, dessa vez eu acho que vai valer, né? Quem tivesse lido, eu acho que ia se dar muito bem no tema da redação. É a bolha, né? Uma bolha. Isso, é buscar o repertório. Tinha se dado muito bem, porque, né, 2018, 2019, você fala de algoritmo e há muito tempo os estudiosos vêm dizendo o algoritmo é o novo inglês. Isso. A Base Nacional Comum Curricular, ela traz o capítulo lá que, nas suas 10 competências gerais, uma das competências fala sobre o domínio da linguagem. Perfeito. E no domínio da linguagem está escrito lá, linguagem digital. Perfeito. Que é justamente isso. E no caderno de matemática fala sobre o pensamento computacional e o algoritmo. Que é a base. E a palavra que vem na Base Nacional é algoritmo. E as palavras que vêm é linguagem digital. Ou seja, linguagem digital é a linguagem da máquina. Sim. Então, as pessoas não estão se atentando para isso, enquanto especialistas vêm declarando, olha, o algoritmo é o novo inglês. Só para a gente tocar um tema que vai ser um pouquinho polêmico aqui, mas eu acho necessário. Fique à vontade. Uma loja, uma grande rede de loja em Fortaleza, tinha um algoritmo para reconhecer pessoas negras. Que saiu recentemente agora, no código dela, para você ver, tinha um algoritmo e mandava uma mensagem, né? Que promoção. E aí as pessoas que trabalhavam na loja tinham que abordar aquela pessoa negra. Para você ver ao ponto que o algoritmo também pode ser usado para o bem, para beneficiar, para ajudar, mas ele é usado para o mal. Sim. Então, Perfeito. mas como é que conseguiram entender que tinha esse algoritmo? Porque algum especialista foi lá, leu os códigos e falou, olha, existe um algoritmo do mal aqui. Então as pessoas precisam, porque se a gente for falar da ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é muito claro quando ele fala assim, o cidadão do século XXI, que ele chama de cidadão digital. Sim. O cidadão digital. E uma preocupação muito grande com a exclusão que vem por aí. Que a gente estava falando nos bastidores, né? Cara, assim, é um algoritmo excludente, né? É um papo assim, cara, que ele principalmente para nós que somos das ciências humanas, né? Eu coloco os meus colegas que nos assistem, a gente acaba vendo assim eu vou colocar uma palavra, ela pode não ser bem empregada, tá? Mas eu vou usar ela. A gente consegue ver a decadência de relações interpessoais quando a gente fala isso, porque cada vez mais com o avanço da tecnologia e a gente precisa de uma educação libertadora para a gente entender que não é isso, mas muita gente, e principalmente o empresariado e o Estado também como um todo, acaba nos vendo como uma numeração. Então, não há mais a complexidade da vida. O que há é um número, é um CPF, é um RG. Né? E a tecnologia, muitas vezes, ela é mostrada de uma forma tão nociva para a gente que parece que sim, que é isso, nós somos só um número e pronto. Né? Então, parece que com o avanço da tecnologia, as máquinas vão tomar conta de tudo, os softwares vão passar a pensar por nós vamos continuar escravizados disso, com isso aqui. Né? E não há uma educação em cima, dizendo, não, calma, isso aqui quem projetou foi você, então você é senhor disso aqui, não é isso aqui que é senhor de você. Né? Então, como é essa questão da educação libertadora para a tecnologia? Perfeito. Muito, muito obrigado pela pergunta, pela provocação. Exatamente é assim que eu penso. O que é que eu penso? Eu penso assim, nós estamos vivendo num mundo que a tecnologia avança numa velocidade cada vez maior. Por quê? Porque as próprias máquinas estão ajudando os engenheiros a desenvolver máquinas. Como assim, professor Bruno? Como é que máquina ajuda engenheiro? É porque hoje os engenheiros trabalham com a inteligência artificial. Sim. Então, a inteligência artificial ela consegue perceber padrões e falhas no sistema que nós, seres humanos, não conseguiríamos, a não ser com muitos anos de estudo. Ela consegue fazer isso mais rápido. Aí você tem os novos celulares que a cada 6 meses, ou até menos de 6 meses, estão se modernizando. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma indústria que a gente chama de indústria 4.0, que avança numa velocidade alucinante. E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho o cidadão comum numa escola que não consegue acompanhar. E aí, o que é que a escola traz? Ela traz um modelo fechado, padrão, que eu tenho que seguir. Que é o modelo educacional brasileiro. Que é o modelo educacional brasileiro e grande parte do mundo. Isso. Então, aí o que é que acontece? Esse modelo padrão só me faz reproduzir e aceitar tudo que está aí. E até consumir coisas. E aí o que é que eu penso, né? Não só eu, muitas pessoas.
Zygmunt Bauman, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: a tecnologia, ela traz para a gente um momento de crise, que é a crise da pós-modernidade. São informações vindo de todos os lados o tempo todo. Então, já me traz a crise da impaciência. Se o meu celular demora, que seja 1 minuto só para processar, eu já fico irritado com ele e quero jogá-lo na parede. Gera uma ansiedade. Gera uma ansiedade. As pessoas estão perdendo o que ela tem de melhor, o poder de memorização. A gente está atribuindo tudo ao celular. Eu sou de uma época que eu tinha todos os números de todos os meus amigos na minha cabeça. Eu também, e tudo que eu precisasse. Se eu fosse preciso eu decorar 1000 números de telefone, eu iria decorar. Ou eu tinha uma pequena agenda, ou eu tinha... qual é o número do Fernando? Peraí, anota o número do Fernando. Né? Qual é o número do Muniz? Peraí, o número do Muniz é esse. Então, por conta do uso excessivo da tecnologia, a gente está abrindo mão de características nossas, intrínsecas do ser humano, que nos ajudou na evolução. Então, por exemplo, o poder de memorização. Eu estou guardando todas as minhas memórias, inclusive até os meus encontros, reuniões, eu estou colocando aqui e ele me avisa. É exatamente o que eu faço também, até por uma questão de organização, porque nós somos, por natureza, disciplinados. Isso, né? É uma questão de organização, só que agora virou uma questão de dependência. Isso. Outra coisa, se você me desse o endereço, em qualquer lugar do Brasil, eu encontraria o endereço. Você só dizia, olha, tu segue direto na avenida Tem tal. que eu sair se perguntando para a pessoa onde né? é. E mesmo que eu me perdesse, eu perguntaria. Hoje não, manda a tua localização. Tudo na mão, E eu né? confio cegamente no GPS. E se meu celular descarregar e eu chegar com alguém na rua perguntar assim, por favor, você pode me dizer onde é a rua tal? A pessoa vai olhar para mim. Não sei. Então, por exemplo, o cálculo mental, nós estamos perdendo a capacidade de cálculo mental. Então, o Zygmunt Bauman vai dizer para a gente que já existe um apego emocional com a tecnologia. Já não é, a dependência se tornou tanto que é emocional. Nós que somos professores, nós percebemos isso em sala de aula. Os nossos alunos têm dificuldade de se concentrar. Eles estão... ainda, né? Mais ainda. E os alunos ficam tão entediados com qualquer coisa que hoje o WhatsApp ele vai dar para você velocidade 2 do áudio. Porque ele sabe que as pessoas estão impacientes. As pessoas estão assistindo o filme em velocidade 1,5. Isso é verdade. Porque as pessoas estão impacientes para a trama. Elas querem logo saber o final do filme. Então, isso é perigoso, é o apego. Mas aí, professor, respondendo a sua pergunta, então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma educação que se contrapõe a isso. Que é uma educação tecnológica e digital. Mas não é uma educação para você reproduzir o que está aí. Mas é uma educação para desenvolver em você, instigá-lo a ter um espírito inovador, criativo, empreendedor, para em situações de crises, como a que aconteceu agora, você tenha respostas, e respostas que sejam dentro de um mundo sustentável. Não é, Bruno, negar a tecnologia, né? Não. Porque também, por exemplo, eu vou te falar uma coisa muito franca. O negacionismo do recurso tecnológico também, ele me incomoda um pouco, entende? O teu discurso, eu assino embaixo, concordo muito. Mas, por exemplo, eu me preocupo também quando justamente a gente nega essa tecnologia e só atribui adjetivos negativos a ela, entendeu? Isso também sabe por quê? Porque eu digo assim, cara, a realidade está aí. Eu querendo ou não, a realidade está aí. Eu posso não gostar, mas ela está aí. Agora, o ponto que tu falaste, como é que eu me relaciono com essa realidade? Aí é uma autonomia que eu posso ter. Agora, se eu nego a realidade, eu estou negando um fato que está... Perfeito. Vai ficar ultrapassado, vai ficar obsoleto. Perfeito. Entendeu? Então eu vou estar dialogando com o quê? Eu percebo que muita gente, às vezes, dialoga com aquilo que ele queria que acontecesse, não com aquilo que está acontecendo. Perfeito. O professor de História está aqui, pode me ajudar nessa leitura histórica. Cadê? Chama ele aí. Houve uma época que as pessoas faziam cartazes contra a eletricidade. E detalhe, intelectuais pregavam contra a eletricidade. E a roda do progresso é uma roda que ela não gira, né, para trás, ela não para, ela sempre é progressiva. Então a tecnologia está aqui e ela só tende a avançar. Só que ela traz exclusões. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos levar essa tecnologia, a forma de compreendê-la e de reproduzi-la de forma ética e reflexiva para o aluno.
ele precisa, porque hoje, o que é que impera hoje na tecnologia? Ela não é ruim, a tecnologia é boa, nos traz conforto, Claro. né? Permitiu que nós tivéssemos voz. Por exemplo, uma conversa dessa, há tempos atrás, jamais seria possível. Jamais, e a gente tem um jamais. público bom, excelente. Nós somos a mídia. Isso, aqui, né? por quê? Porque, de forma inteligente, as pessoas que estão aqui usaram a tecnologia de forma ética e reflexiva. E eu vou atingir pessoas com essa tecnologia. Perfeito, cara. Então, o que acontece? Então, isso aqui pode me ajudar. A tecnologia pode me ajudar. Mas eu não tenho que empregar o verbo ter. Porque hoje as pessoas querem ter. Para ser. Querem ter para ser, Querem né? ter para ser. Hoje, a escola tem que levar essa educação tecnológica para o saber fazer. Saber fazer. É aí que entra a educação maker. O que é educação maker? É a educação que o aluno vai pôr a mão na massa para que ele compreenda o processo da produção da tecnologia. Porque comprar isso aqui pronto, feito e acabado é muito bom. Mas qual é o processo inicial de tudo isso? Como é que começa? Assim eu vou começar a formar um cidadão do século XXI, mas não uma mão de obra alienada para o século XXI. Porque assim, eu saber consertar um módulo de celular não me faz entendedor de tecnologia. Sim. Né? Eu sou apenas o cara que troca o módulo. Sim. Entender a tecnologia é entender as questões epistemológicas da tecnologia. É a questão humana por trás da tecnologia. Sentiu arrepio aí? Ele adora essa palavra. Ele adora essa palavra. Quando fala, às vezes se arrepia todinho. Então, o que a escola não está fazendo, infelizmente, é isso. Né? Estamos fabricando escravos da tecnologia, né? Isso. A escola E acaba tá o momento. E não Esse com é o momento. autonomia, né? Eu vou apresentar aqui. Me permitam mostrar aqui para vocês? Pode sim. Pode pegar aí, pega aí. Olha, por exemplo, as crianças querem ter um robô. Um robô não é barato, professor. Um robô é caro. No entanto, existem pessoas no mundo todo que entendem que a tecnologia tem que ser de livre acesso para todos. E essas pessoas fazem um movimento, que é o movimento Make. E aí elas são defensoras de hardware livres, software livres, para que todo mundo possa ter acesso à tecnologia. O senhor sabe qual é o Make? Obviamente é uma palavra, É um o estrangeirismo. é o Fazer. fazedor. Fazer. Fazedor. Make Tá. vem do verbo fazer. É o que põe a mão na massa, é burrão, o fazedor. Ó, O burro maker pra é caralho. aquele... Não é fazer, não. No inglês significa... Isso. É, O mas é maker é maker aquele... fazer. Cara, é o seguinte, existe o problema. Sim. As pessoas se preocupam com o problema. O maker vai focar na solução do problema. Na solução, perfeito. Então, olha, por exemplo, isso aqui é um robô. Ele é um robô feito de um hardware livre, conhecido como Arduino, e ele é o robô margarina. Ele é o robô mais barato do mundo. Posso? Olha, um robô, ele custa, em média, um robô de uma grande marca em 5 mil e pouco. Um robô de uma marca intermediária em torno de 1.500. O margarina, você vai precisar usar material reciclável. As rodinhas são tampa de vitamina, né? Aí é uma margarina mesmo, que lá em casa a gente usa. Mas pode, você é só com margarina, pode Não, fazer. é porque a gente quis dar um... Pode ser Tupperware da mãe, alguns alunos sim, mãe. porque assim, eu já consegui fazer um. Só que não funcionou porque não era com margarina, Ah. era com manteiga mesmo. Ai, manteiga, né? Ele tesouro. Na hora o cara, porra, essa piada, eu vou desligar Então, essa porra, não vou assistir ó, mais. aí a gente usou aqui alguns motores, usou aquele desodorante Rolon para ser a roda boba. E ele é totalmente funcional e segue as mesmas regras de qualquer robô, inclusive o robô da indústria, o robô da NASA. Deixa só. Aquela coisa Entendeu? Professor Pardal, né, cara? É. Então aqui, ó, Olha está só. funcionando. Ele recebeu uma programação que é. Só colocar e já funciona. Então, por exemplo, quando a NASA manda um robô, recebe uma programação que é idêntica à programação deste robô. Aquele robô que está lá, Em Marte, em né? Marte. Curiosity. O curioso, ele vai aprender a programar um desse. E, de repente, esse menino pode ser o próximo cara que vai trabalhar na NASA. Mas ele precisa ter a oportunidade de ter acesso a isso. O problema é que o que o mercado oferece são caixas fechadas muito caras. A crise, né, da saúde mundial avançou muito. Né? Avançou muito. Permitiu um avanço. Mas houve exclusões. Por exemplo, os alunos que não tinham acesso à internet ficaram sem educação. Sim. Mas era um problema fácil de ser resolvido. Era só levar a internet via satélite para eles. Mas por que ninguém pensou nisso? Aí que está o detalhe. É porque a educação não está formando uma mente sustentável. Ou seja, só vale se for a internet da operadora. Não pode ser, a gente não pode usar o satélite do Brasil para enviar um sinal de internet? Poderia ser feito isso. Né?
levar para a área que não tem acesso. Não, mas tem que fechar o contrato com a operadora, tal. A operadora que tem que disponibilizar. Isso. Tem Ou uma seja, coisa, isso é uma doença chamada... meu Deus. Lembrei, é capitalismo. Mano, esse negócio aí. ó, aqui eu trouxe aqui para vocês um outro sistema. Por exemplo, todo mundo fala hoje na famosa casa inteligente, né? É a Smart Alexa. Alexa. Tem uma Alexa lá, né? Você é um preguiçoso da porra, mano. A Smart Home, casa inteligente, né? Então, o que é que acontece? Aí você vai querer automatizar a sua casa. As casas no futuro serão robôs, né? Deixa eu pegar um... Casas, Daqui, ó. já tá, casas automatizadas. Aí todo mundo diz assim, não, aí você manda fazer um orçamento, aí o engenheiro vai lá, não, a gente vai automatizar, aí ele pede uma fortuna, 100 e poucos mil. É uma grana pra É. automatizar tudo. Para automatizar a sua casa. Mas se você na escola fosse treinado para ter uma educação tecnológica, você faria isso por menos de R$2.000. Aqui a gente trouxe um arranjo de uma lâmpada que eu posso controlar pelo meu celular. Pode colocar aí, pessoal. Deixa eu só pegar aqui. Isso Então- tudo desenvolvido num software também, que é o... Como é? O O Arduino. É um hardware livre. Ele é um hardware. E ele tem o software dele também livre. Sim. A gente usa um software que a gente mesmo desenvolveu. Aham. Então aqui, Claro ó, que isso, a pessoa tem que ter uma base de linguagem de programação. Código E fonte. o bacana disso, do movimento Make, é que a linguagem de programação era exclusiva dos engenheiros e do Sim. pessoal de TI. Hoje, a linguagem de programação é uma necessidade do cidadão. Então, existem hoje programas, a própria Google desenvolve, a Microsoft, programas para fazer com que o cidadão desenvolva a lógica da programação e aprenda a programar em casa. Bacana. Aqui eu vou usar aqui com vocês, aqui mostrar para vocês. Deixa eu conectar aqui. Então, o camarada está na casa dele, está com um pouquinho de preguiça, esqueceu a lâmpada do banheiro ligada. Aí a mãe, de novo, mais uma vez, vive esquecendo a lâmpada desse banheiro ligada, né? Aí, deixa eu só conectar aqui. Qual é esse tipo? Essa conexão Wi-Fi, Bluetooth? Aqui é uma conexão Bluetooth, mas eu poderia conectar o Wi-Fi e eu poderia conectar pela internet, inclusive em qualquer... Meu filho, né, matou aula, foi jogar Xbox, ligou o ar-condicionado, foi jogar... Aí eu tenho como saber que ele fez isso, Que tá e de tudo- onde eu estiver eu desligo. Então, olha Caraca. só aqui que nós temos aqui, né? Ó, Olha a aí. lâmpada acende, a lâmpada desliga, a lâmpada acende, a lâmpada desliga. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma bateriazinha aqui de 9 volts, um Arduino, Numa tampa de... aqui é uma tampa de margarina. Foda, cara. Não vou saber fazer em casa, só com Aqui eu manteiga. tenho relé e um módulo Bluetooth. Então, eu posso... E aqui são os princípios básicos que as empresas de automação residencial usam. As mesmas empresas que cobram 100 e poucos E mil... que aplicativo é esse que tu usa? É um software que vocês desenvolvem? Não, esse software é feito pelos próprios alunos. Deixa eu dar uma olhada. Eles mesmos fazem o software. Tá aqui. Olha aí, cara. Então, ou seja, o aluno... Aí dá aqui, O né? aluno, ele liga, ele desliga automaticamente pelo aplicativo que ele mesmo desenvolveu. Mas se o cara não quiser fazer isso, professor, o cara quer desenvolver um game, ele vai desenvolver o game dele. Quando vê ele... Não, continua. melhor não. O que é importante é que a gente precisa criar uma educação para desenvolver nesse aluno esse espírito de criador, sabe? O cara que é fazedor, aquele cara que vive incomodado com um problema e vai lá E resolve. e resolve o problema. É isso que está faltando nas escolas. Então, o lado bom da gente ter a tecnologia aliada a tudo isso é esse. Mas assim, Bruno... Porrada, cara. Pois é, só que assim... Não, isso é bonito. Isso é bonito e é tudo muito libertador. O problema é isso. É tudo muito libertador. Então, o que a gente percebe? A gente percebe um sistema de ensino, uma educação paquidérmica, uma educação fechada, na qual eu já te dou um caminho do que fazer. Tu não vai fazer aquilo que tu queres fazer. É que nem o cara comprar... Lá na década de 90, eu vou contar um caos para vocês aqui, uma história com Meu irmão mais velho, faleceu já, tem uns 2 anos, ele ganhou da minha mãe, dos meus pais, ele ganhou aquela maleta do Lego. Lembra de uma maleta azul e tal, que vinha um monte de pecinhas, mais de 300 pecinhas? Pois é. E aí toda maleta tinha um tema. Então vinha como tu montar. Aí eu lembro que a maleta dele, grandona, era um jardim com uma casa.
Então ele ficava ali horas, pegando peça por peça, vendo no manual como era que montava, peça por peça, e pronto, ficava. Ficou pronto, legal, é aquilo ali. Acabou. Aí, eu pegava o Lego dele, cara, tu é doido, ele ficava assim impressionado, eu montava ambulância, eu montava avião, ele adorava, sempre foi muito criativo para essas coisas, né? E aí ele, cara, como é que tu monta isso? Falou, cara, é só tu montar. Depois que eu vim associar que é uma questão de criatividade. A gente não fica, até o brinquedo, ele vai te condicionar aquilo ali. Se tu pega qualquer maleta do Lego hoje para montar, tem um tema. E as crianças brincam só com aquele tema. Ela, não, peraí, tu tem um bocado de peça. Em vez de tu montar uma casa, tu pode montar um carro. Em vez de tu montar um carro, tu pode montar, sei lá, um avião, uma ambulância, tá lá. Vai da criatividade da pessoa. Exatamente isso. É que o mundo está precisando. Hoje Peraí, rapidinho. Aí que vem uma pergunta básica para ti. Com o movimento da cultura maker, nós não corremos o risco disso acontecer também, porque assim, a primeira vez que eu entrei numa sala maker, pensava que aquela porra era uma carpintaria, meu irmão. Tem serrote, tem alicate, tem... Não sei se tu já teve a oportunidade. Pois é. E lógico, tem os programas também. Tem os kits e tudo mais. E o que eu percebi dos kits era que eles são todos pré-moldados já. Falei, isso tem que fazer e pronto. Mas o moleque tá num mundo, o moleque tá num mundo de possibilidades, de criatividade, que muitas vezes pode ser cerceada essa criatividade dele. Fizeste uma pergunta muito bacana. Professor, como acontece no mundo capitalista, sempre acontecerá o que a gente chama de apropriação. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte, empresas já viram que o mundo maker é um mundo estimulante, é um mundo que tem adeptos, então empresas já estão criando marcas com o rótulo maker. Aí você tem muitas empresas. Pode citá-las aqui? Pode, não tem problema não. Então a gente tem dinheiro para quando a gente for processado por elas, a gente pagar. Empresas como Mundo Maker, Lab Maker, que não são Fab Labs, tá ok? São empresas mesmo que usam a marca Maker. O que é isso aí que tu falaste aí? Fab Labs são laboratórios de fabricação. É um movimento Maker que surgiu no mundo todo e para fazer com que esse movimento ganhasse força e braços, criou-se o que se chama de Fab Lab. São laboratórios abertos à população, onde você chega lá com uma ideia e você diz, olha, eu queria fazer isso, isso e isso. E eles vão dizer, tá, então senta aqui, embora tentar desenvolver. E eles oferecem impressão 3D, programação e tudo. Então, eles vão te dar as ferramentas para que você desenvolva a sua ideia. Entendi. Isso é perigoso. Isso é perigoso. O ser humano desenvolveu uma ideia de forma livre e é uma verdade. Pela história, o ser humano livre, o cara de livre pensamento que cria e que ilumina possibilidades, gera crises. Mas é mais perigoso ele ter a possibilidade de criar ou ele ser, digamos assim, como tu falou, pré-moldado a fazer aquilo que já está sendo estabelecido? Não, porque pré-moldado eu tenho controle, né? Mas é por isso que é pré-moldado. Por isso que essas marcas... Vamos pegar o exemplo que tu falaste. Tu tinha possibilidade de fazer vários arranjos, né? Hoje já tem um arranjo fechado. A criança, ela é para quem que apresenta o perigo quando eu falo? Agora sim, isso. Agora, como é a questão? Não sei se é esse o ponto central. Eu já entendi. Dá essa possibilidade para a pessoa, te dou o recurso, tu fazes, né? Aí a tua criatividade que vai colocar, como tu falaste, esse espírito de resolver a questão, ou já algo que já está, olha, tem que ser assim, tu tem que fazer desse jeito. O perigoso para essas grandes empresas é isso, é o ser livre, entendeu? Porque tu pode criar, de repente, como ele falou, de repente surge aí um cara que, sei lá, descobre como fazer uma lâmpada que não queima. E ele começa a vender a preço de banana essa ideia dele. Porque é melhor o quê, então? Não, para a educação, para uma sociedade realmente democrática, em que as pessoas respeitem os limites, é melhor o cidadão consciente, reflexivo, porque ele sabe o limite dele. Ele sabe. Quando você dá coisas prontas e acabar, a pessoa ela segue o roteiro, né? Ela segue o roteiro. E esse seguir o roteiro, às vezes, é perigoso, porque
Olha, o Brasil está polarizado. Por quê? Porque criaram fórmulas. Sim. E as pessoas estão seguindo cegamente aquilo, sem questionar. Quando você segue o roteiro, e nesse roteiro diz que a Terra é plana, Então tu vai acreditar cegamente nisso. porque o roteiro... Ele te dá isso. Sim. Mas, então, o bom de você formar um cidadão questionador é que mesmo que você diga que a Terra não é plana, ainda assim ele vai pesquisar para ter certeza. Mas, Bruno, Eu acho, sabe que, Bruno, eu só interrompendo, o que eu acho bacana, Fica à porque, vontade. assim, nessa discussão, bicho, tu vamos explicar, vamos lá, quais são as duas ideias sobre essa questão, quais são as duas ideias que estão em conflito? De um lado, a questão da Terra plana e o outro que diz Que a Terra é esferoide. Isso. Cara, beleza, eu posso ter meu lado aqui e tal, mas assim, eu não sei te explicar o porquê. Tu tá entendendo? Eu acho assim, muita gente fala, não, como é que pode? Como é que tu tá dizendo isso? Não, beleza, agora eu não sei explicar o porquê. Eu sei que é assim, mas eu não sei como chegou nessa ideia, tá entendendo? Pois é. Eu acho que se perde no processo, se perde muita coisa no processo de entender. É o saber fazer. Que é o saber fazer. É o saber fazer. Por muito tempo, por exemplo, eu me formei em física, mas muito do que eu aprendi no ensino médio, eu não podia questionar. É que perfeito. tá vendo só? Esse que é o ponto. Por exemplo, eu cheguei a questionar, só para você ter ideia, quando eu fazia a terceira série do ensino fundamental, eu apanhei da professora. Eu cansei de apanhar também na terceira e na quarta série. Eu Matemática. apanhei no convênio, porra. Porque só porque eu dividia de forma diferente que ela tinha ensinado. Deixa eu ver, né? Porra, seu burro, tu fez melhor que eu, caralho. Então, o que acontece? Então, por exemplo, no ensino médio, eu me lembro que eu fiz a pergunta, professor, por que os prótons se mantinham estáveis no núcleo se existe uma força repulsiva ali? Aí o professor falou assim, é por causa da presença do nêutron. Aí eu parei assim, mas o nêutron não está neutro? Caraca. O professor, não sei o quê, porque não tem como te explicar isso, porque não sei o quê. Falou, olha, não sei, Aí tu eu- não pra onde decorei eu- essa parte. Então, o que acontece? Aquilo me causou uma angústia. Uma angústia. E ele disse, aceita, ele falou, a palavra dele falou, aceita que isso é uma verdade. Eu entendia que o átomo estava estável, entendi, ele dizia que era por causa do nêutron, mas eu não conseguia aceitar porque ele não me deu essa verdade. Ele disse que isso era... Ele não te deu a ideia do processo para chegar, Isso. ele só te falou, é assim. E assim funciona na escola como um todo. A gente não entende o processo. Essa que é a cagada. A gente, Essa que é a cagada. a gente, Aceita o processo. A gente aceita o resultado do a gente processo. aceita o resultado do processo. Mas o processo, Por exemplo, a gente- processo não. assim, eu sou um professor de história, mas eu vou confessar aqui, a disciplina que é do meu coração é filosofia e história. Eu sou professor de professor de física. história? Não, desculpa, De eu sou professor de física? física. O professor de física, mas no meu coração, tanto no meu coração que eu até falei que eu sou, é filosofia e história. Por quê? É sedutor sempre. É porque o que é bacana da filosofia, por exemplo, na física, os professores chegam lá e te dão uma fórmula. Sempre tive facilidade. Mas o que me intrigava era o processo da construção. Para chegar na fórmula. Por exemplo, os processos. Tudo que a humanidade passou até aqui teve toda uma É interação. nessa parte que eu ia chegar. Que eu ia te Então, perguntar ou seja, depois. era entender os processos que para mim me fazia. Isso é muito bom. É aí que tá, para mim, o grande charme do processo de aprendizagem tá no processo, Pois cara. é, porque assim, O charme tá nisso. jogando pro lado da história, tu falaste agora há pouco sobre a crise da modernidade, do Bauman, né? Sim. E o que foi que criou? A crise, ela já é uma resultante de quê? Do avanço tecnológico, do advento tecnológico, né? Só que, se você for olhar para trás, para a história, você vai perceber que acontece muitas vezes o contrário. É necessário que se tenha uma crise para que se haja criatividade, entendeu? O que está acontecendo a partir do século XX é que se houve muita criatividade e nós entramos em crise por causa disso, entendeu? Vou dar um exemplo básico para você. Num intervalo de 250 anos, a Suíça, ela teve paz política, uma estabilidade econômica invejável, num período de 250 anos. Nesse período de paz, eles conseguiram produzir somente o relógio Cuco,
Somente o relógio de Cuco em 250 anos foram o que eles conseguiram produzir, no período de paz. Ao mesmo tempo desse período, a Itália, ela vivia em guerras por causa dos mecenas, uma guerra cultural. Ela vivia em guerra por causa dos reinos, com Parma, com Della Casa, enfim. E nesse período de 250 anos de muita crise, eles produziram Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, entendeu? O Maquiavel. Então, a gente percebe que a crise, ela, pela história, ela é estimulante a você procurar uma resposta. E o nosso grande problema da modernidade hoje é porque nós já tivemos uma alta criatividade e isso gerou crise. Por quê? Porque nós nos tornamos reféns dessa criatividade nossa, entendeu? A gente não está mais senhor, nós não somos mais senhor delas. Sim, nós somos reféns. Aí eu te pergunto, isso aqui que tu acabou de mostrar pra gente, que isso é embrionário ainda, não é assim, nossa, explodiu. Temos tecnologia, mas não temos o livre pensamento para desenvolver ela ainda. Não à toa vem aí a cultura maker para isso. Sim. Não é? Tu não acha que, se eu não tiver um controle sobre isso, como o homem não teve um controle, por exemplo, nas questões biológicas, foi necessário se discutir uma outra coisa em cima dessa crise, por exemplo, que as questões biológicas causaram, que era a ética. Se discutiu sobre bioética, né? Se discutiu sobre a questão da medicina, até onde o homem pode se igualar a Deus, para quem é religioso, para quem gosta de fazer essa comparação. Será que no futuro a cultura maker não vai abrir os olhos, não vai iluminar a possibilidade e vai dizer assim, realmente, não é necessário eu ter um kit para desenvolver a minha criatividade, o que eu preciso é de ferramentas, eu tenho ferramentas, eu vou desenvolver. E a gente começa num processo de criatividade sustentado pela cultura maker frenético dentro de uns 50 anos, e, de repente, a gente começa a mexer em coisas que a gente não deve mexer, e a gente pode um dia discutir sobre, por exemplo, cyberética já se discute. Já se discute. O que tu acha? Pergunta longa pra caralho. É muito bacana. Um processo para poder explicar para ele. E é muito interessante porque, assim, ó, é aí que entra a educação, a escola. A orientação da escola. A escola ela precisa adotar a educação tecnológica. Não é que a escola tem que ter aula de robótica ou programação. A escola tem que ter aula de educação tecnológica e digital. Cara, que é muito diferente uma coisa da outra. Isso. Não é simplesmente crianças construindo robôs na escola, mas são robôs mostrando que o futuro tem que ser um futuro baseado na ética, no compromisso, na sustentabilidade. Como é que chama? Como se chama o professor que vai trabalhar isso na cultura maker? Tem um nome? Olha, hoje em dia é o seguinte, é o professor de robótica. O nome dele é professor de robótica. É o professor de robótica, foda-se, é só isso. Mas não deveria ser o professor de robótica, poderia ser o professor de filosofia. Para ele trabalhar a questão da ética, da construção daquilo. Isso. Porra, mas aí entra numa questão muito bacana, né, Bruno? Que é a questão justamente que o conhecimento não é fragmentado, né? É por isso que é a área, né? Tu vai trazer um professor de filosofia, como tu falaste, um de história, né? Por exemplo, o professor de arte poderia ser o professor de educação tecnológica. Por quê? Porque hoje, a maneira como a coisa está construída e a Base Nacional Comum Curricular mostra, hoje você tem modelos que são didáticos, onde qualquer pessoa pode aprender. Existe uma frase do Neil Gersfield, que ele é professor de Bits e Átomos do MIT, que ele diz o seguinte: dê as ferramentas certas a pessoas comuns e elas farão coisas extraordinárias. Mas fazer coisa extraordinária, por exemplo, construir um drone. Já ia falar isso. Mas eu posso construir um drone com uma arma. Isso. Como foi apresentado há umas 2 semanas, né? Construíram o cachorro, não foi um cachorro? Foi. Foi um cachorro com um fuzil em cima, porra. E cadê a ética? Aí, cadê a ética? Então, o que acontece? acontece? É com os Estados Unidos, que é a ferramenta de propagação de democracia deles para o Oriente Médio. Não se trata só de eu te ensinar a construir um equipamento tecnológico. Perfeito. Eu captei totalmente. O que trata é o seguinte, é o entender da tecnologia. Aí entra aquela questão epistemológica da coisa. Não fala isso, que esse bicho... Entendeu? Porque é o seguinte, o professor colocou uma leitura histórica aqui, né, da crise e tudo, de produção de tecnologia, de cultura. Isso é epistemologia, então eu vou ter que me debruçar sobre isso para eu não cometer o erro que os caras cometeram. Então não é só eu construir o robô, mas é mostrar que, olha, em tal local o robô foi construído e aconteceu isso, a gente não pode repetir esse erro. Fukushima explodiu lá,
por conta que houve a Vale, né? A barragem estourou porque eles pensaram no S do cifrão e não no S da integral. Isso. Então, tinha tecnologia para segurar, né, toda aquela água. Só que ela tinha um limite. Ela chegou no limite, os caras quiseram ultrapassar o limite por uma questão financeira. Então, por que eles fizeram isso? Porque eles são engenheiros formados dentro de uma escola que não foi vista essas questões de educar, né, de forma sustentável, respeitando os processos, respeitando. Então, o que eu defendo na cultura make é educação tecnológica e digital, para formar um cidadão ético e reflexivo. Não é simplesmente um cidadão para construir, para fazer sua própria casa com automação residencial, comando de voz, não. É que ele entenda, e muito mais entenda as questões epistemológicas que estão envolvidas no processo, do que simplesmente montar um circuito e programar. Alexia, matar o vizinho chato, por favor. São as 3 leis da robótica, que existem as leis de Isaac Asimov. Isso. O filme do Iron Man, o 2, ele vem abordar muito essa questão dos limites, né? O super soldado, aquele que... Ele é um drone, o soldado ele acaba sendo um drone, né? Que os Estados Unidos fez com maestria, né? Recentemente. Pode crer. Mas é isso. E é engraçado que, por exemplo, a tecnologia nesse ponto, a guerra antigamente, né? Os caras iam, se enfrentavam com armas, né? Tu matava o cara ali presencialmente. Hoje não, tu programa um drone e pronto. Para jogar bomba, ou seja, parece que tu tá terceirizando o processo. E outra, tu dá um para entender que tu não sente a culpa, parece, né? Coloquei ali, explodiu. E é muito bacana porque quem fez isso foi o menino nerd que programa. Olha só, e é muito louco, cara, é muito louco, porque o drone, ele ficou 37 horas seguindo o alvo. Pensou, cara? O drone, caraca, o avião do alvo dele, o drone sobrevoava por cima do avião, para não ser detectado. 37 horas. Quando o alvo chegou na sua residência, o drone ainda esperou o motorista dele ir embora. Quando ele estava sozinho, o drone atacou. Caraca, meu irmão. Ou seja, ele fez, não, atingiu o alvo. E detalhe, quem era que estava lá? Era um mega soldado americano, a moda hollywoodiana? O Capitão América? Né? Não, era um menino com óculos de fundo lá, provavelmente com espinha na cara e mandando seus algoritmos. Caraca. Pode crer, cara. Agora, Bruno, conta pra gente um pouco, porque assim, tu é o cara da cultura maker, é um cara formado, mas conta pra gente assim, como foi a tua história? Como foi que tu chegou nisso? Onde foi que tu viu, cara, isso aqui tem que ser dessa forma, não pode ser assim, enfim, beleza. Como foi? Tu era o nerd na infância, eu fabricava meus próprios brinquedos. Tu era nerd, então. Eu fabricava meus próprios brinquedos, então... Tu era nerd num período que não era bacana ser nerd, porque hoje é bacana ser nerd. Hoje é bacana, hoje é legal. Eu sofri muito bullying, cara. Foi. Que na nossa época não era nerd, aí lá vai o CDF. Entendeu? CDF. Aí as meninas só ficavam minha amiga na semana da prova. Ela chegava, posso sentar atrás de ti? Era assim, na semana da prova, ou então na última semana de aula que a maior parte da turma ia para recuperação, que naquela época a nota era 8. E aí, né? Tu ficou de recuperação? Eu falei, não, eu passei direto. Ai, vem pra cá me ajudar a estudar, né? Era só a hora que ela... Vai ganhar um prêmio. Mas o resto não tinha isso, era besta. O restante do... Só era estar perto, eu já me senti importante. Calor, tá bom. O restante do ano era porrada, pegando bicuda, não, lá vai o CDF, porque não era nerd. Lá vai o CDF, esse cara é estranho. Então era você, foda. Aluno nerd que tá vindo, seu gordo que tá aí, valorize os nerds de raiz, porra. Se não fosse eles aí, tu não estaria aí sendo beneficiado, seu gordo. Aí, pois é. Aí o que aconteceu é o seguinte, eu como professor de física, eu peguei um amigo adoeceu, eu tive que substituí-lo, pegar uma carga horária. Não, mas fala antes, processo, pra tu decidir fazer isso. Tá, então era assim, então eu nem sabia o que era o vestibular. Logo para ficar bem claro. Então é de escola pública, Bruno? Escola pública. Eu não tive na minha família uma referência de vestibular. Eu só sabia que eu queria ser o cara inventor. Isso na minha cabeça, eu queria ser um inventor, inventar coisas e tudo. Aí um belo dia, até o professor de biologia, um abraço pro professor André Rocha,
que na época calor, tinha acabado de passar em biologia. Aí eu vi aquele povo jogando ovo na cabeça do André, raspando a cabeça do André. Meu Deus do céu, que estão lixando o André. O que o André fez? Aí todo mundo me olhando. Ele passou. Mas passou aonde? Passou no vestibular. E precisa maltratar o menino desse jeito. Isso foi em 1700 não, isso foi... Antes da Revolução Francesa. Aí todo mundo... Aí me explicaram, mas o que é que ele fez? Não, ele passou em biologia. Eu falei, passou, mas o quê? Na universidade. O que é universidade? Eu não sabia Eu mesmo. não sabia. Tinha quantos anos mais ou menos? Naquela época não tinha cultura na escola pública, Verdade. do professor da escola pública te incentivar. Eu terminei meus estudos aos 16 anos. Né? Era novo pra caramba. Então, aos 16 anos, eu não estudava, eu não sabia para onde eu ia. Eu trabalhava, ganhava dinheiro e estava satisfeito com o dinheiro, mas estava insatisfeito com a minha vida. Eu falei, não, a vida acaba aqui depois do segundo grau, porque era o segundo grau. Segundo grau. Depois do segundo grau, acabou a vida. Aí eu trabalhava em locadora de videogame e locadora de vídeo. Aí, então, eu estava totalmente perdido. Aí, quando falaram assim, porque ele passou... O que é universidade? Aí não tem aquele ônibus que passa... Qual é aquele UFPA? É, o UFPA, é lá que é a universidade. Aí tá, o resultado da UFPA sai no final de semana, né? Uhum. Aí quando foi na segunda-feira, eu peguei... Aí eu falei pro cobrador, eu quero descer na universidade. Ele falou, não, o ponto final, eu me lembro. É lá na universidade. Pegou o Tamoios. Não, eu peguei o Cidade Nova UFPA, Cidade Nova 6. Sim. Aí cheguei, né, lá. Voltinha, hein? Aí eu fui pedindo informação. Eu fui parar lá na reitoria, na pró-reitoria. Aí cheguei na recepção, falei, moço, eu queria me inscrever aqui. Quem me matricular, por favor? Eu tinha 16 anos, cara, eu não tinha ninguém pra me orientar, não tinha um pai ou uma mãe que me orientasse. Família, ninguém... Não, minha mãe, ela foi professora daquelas de carreira, do magistério. Sim, magistério. Uhum. Mas a minha mãe, que Deus a tenha, assim, ela não teve o estudo. Então, eu tive aquela informação, eu não tive um tio, ninguém. Um guia, uma pessoa que A pudesse... gente era uma família muito pobre, mas é pobre de miseráveis mesmo, né? Então eu fui lá, aí o cara ria de mim, ele ria de mim. Ele falou, não, você tem que se inscrever, as inscrições não estão abertas, só acontece no final do ano. Você tem que assistir os jornais, que não tinha a internet na época, assista aos jornais, acompanhe. E aí vai dar a data de inscrição, você se inscreve. Mas você tem que fazer um cursinho, eu não sabia o que era cursinho, eu não sabia o que era nada. Aí ele me deu... Falou, aí tinha um bocado de prova do vestibular aquele dia. Toma, para te estudar, leva isso aí. Aí eu fui, cara, eu li aquelas coisas, era muito difícil. Eu era muito bom de matemática e física, mas ali não tinha tudo que eu sabia. E eu inventei, né? Aí tá, aí eu fui, comecei a trabalhar para juntar dinheiro para fazer o tal do cursinho, né? Tudo. Aí depois de 2 anos trabalhando, eu vou fazer o cursinho. Aí eu fiz um concurso para um cursinho e ganhei. Né? Onde era? Qual era o cursinho? Bruno? Era o cursinho na Cidade Nova. O nome do cursinho, Harvard. Harvard. O Raiva, que o pessoal chamava. Aí eu me matriculei no cursinho, estudei muito para essa prova. Aí eu não fui o primeiro lugar, eu fui o segundo, ganhei 50% da bolsa. Aí eu cheguei lá com o dono do cursinho, poxa, eu não acredito, eu não tenho condições de pagar 50%. Mas eu queria conhecer o primeiro lugar. Não, eu tenho que tirar o chapéu para o primeiro lugar. Ele conseguiu. Aí quando eu vejo o primeiro lugar entrando... loira, 1,30 e pouco. Aí ela que foi o primeiro lugar. Aí eu olhei pro cara e digo, muito justo, muito justo. E aí, perdeu? Não, aí eu fui, conversei com o cara e me deu mais um descontinho e fui pedir pra uma tia minha me ajudar a pagar. Fui, fiz o cursinho. Quando cheguei em junho, os donos brigaram, falaram, olha, não existe mais cursinho. Puta merda. Eu Ou falei, seja, tu fizeste acabou. então de quê? De fevereiro até junho? Mais isso, ou menos? de fevereiro. Aí, como não, eu só tenho aqui para fazer, eu não tenho. Não, aí o pessoal começou a ir para tudo que é cursinho. Na época era o Cearense e o Rutherford, lembra? Aí todo mundo vai para Rutherford, eu não tinha para onde ir. Aí aconteceu... E caros, né? Caríssimos. Cara, Aí chegaram, né? Vamos... Algum grupo de alunos que não tinha condições de pagar falou, bora continuar estudando. A gente foi com um dos donos, falou, poxa, deixa a chave com a gente pra gente usar o quadro e tudo. Pra gente não perder o ritmo que a gente estudava. Eu trabalhava de manhã no Ministério Público, eu era faxineiro, eu tinha passado no concurso. Tu já era concursado. Então. Eu larguei a locadora, fiz uma prova de concurso, aí fui fazendo concurso e fui passando. Então, como eu tive essa coisa do autodidatismo, eu estudava sozinho. Tu foi na raça mesmo, né? Aí eu era faxineiro do Ministério Público, então eu trabalhava até 5 horas da tarde, aí ia pro cursinho à noite. Para não perder o ritmo do cursinho, a gente pediu. Aí ele deixou a gente. Onde era esse cursinho? Na Cidade Nova, no Harvard. Onde é o Aspecto hoje. Sim. Entendeu?
Aí peguei, aí a gente se reuniu. Aí os professores, vendo a nossa atitude, ficaram assim, provocados a, não, pô, a gente não vai abandonar. Em 14 alunos, eles deram aula de graça. Um grupo de professores, os gêmeos, Cosme e Damião, que eu quero mandar um abraço, né? Bacana. Aí, professor de história, redação, se juntaram e deram aula de graça pra gente. Para todas as disciplinas tinha pelo menos um professor. Tinha pelo menos. Aí, assim, como a gente não pagava, então eles fizeram um novo horário que eles podiam nos ajudar. E aí, o restante das aulas eram os alunos que dividiram o programa, e assim surgiu professor de história, assim surgiu professor de matemática, assim surgiu professor de física, entendeu? A necessidade, né, meu irmão? Aí, não, eu dou aula de física, aí o outro eu dou aula de química. E hoje eles estão aí no mercado, entendeu? Quem são? Pode falar pro nome. Olha, de física é o professor Jacó, Jones e o Alex, de matemática é o Jacó e o Alex, né? Física sabe que é o Jacó que sei. tinha um cabelão? Né? Isso. Ele não tava em cabelão, cortou. Deixa ver aqui, literatura. Rapaz, eu me lembrar quem são os outros professores. Quem era de história? De história que estava com a gente era o Júlio Charcha. Égua, meu pode irmão. crer, Abraço pro Júlio. Segunda vez que ele é citado nesse podcast. Júlio Charcha. Grande Júlio Charcha, corpo de Oxi. Geografia, Leudes Sarges. Égua, Leudes. Conhece o Leudes, né? Conheço, O Leudes, ele foi um dos primeiros nossos aqui do curso UP. Então, aí acabou que a gente virou. E eu ia fazer engenharia, Wilson. Chegando lá, aí um bendito, tu vai fazer engenharia? Nada a ver contigo. Não sei você é professor. Não, vou fazer engenharia, cara. O professor é difícil no Brasil. Ele, não. É que ele fez eu mudar na hora. Quem foi? Jacó Jones. O Jacó, claro. Aí eu mudei. Faz merda. Pô, o cara poderia ser o próximo Asta que traz aí, porra. Aí tá. Aí o professor entrou na faculdade da Universidade Federal do Pará. Aí começa a dar aula cedo, né? Que nem tinha professor de física na época. Então, só o fato de eu ter passado em física, já teve gente me convidando para dar aula de física. Que era difícil, Mas assim, os caras eram formados em quê para dar aula? Tipo, não, os caras não eram formados. Eles fizeram o curso de engenharia, matemática e tudo. Ah, entendi. Entendeu? Bacana. Não tinha a obrigatoriedade de ter a formação para dar aula de física. Por quê? Porque a quantidade de professor de física era tão reduzida que existia brechas na lei que permitiu contratar. Até hoje, o notário até saber, hoje. professor, que está Notório voltando. saber que tá voltando, é verdade. Até hoje. Né? E aí, assim foi. Aí eu entrei na universidade, só que assim, eu vou falar para vocês, a UFPA é maravilhosa, é linda, eu adoro. Eu entrei na iniciação científica, entrei no bacharelado, depois eu fui para a licenciatura, mas é conservadora demais. Isso me incomodava. Mas é isso, ela foi criada num período conservador, então ela estava simplesmente Mas ali. conservadora sob que sentido? No sentido que novas ideias são vistas com estranheza. E você tem que continuar o trabalho de alguém. Égua, cara. Você tem que continuar o trabalho de alguém. Se você traz novos autores, por exemplo, Harari, hoje ele é aceito, mas antes... É por isso, inclusive, que a gente tem... É por isso que tem a questão dos mestrados aí, onde eu quero ter a liberdade para falar de um determinado tema, mas eu não tenho alguém que trabalhe esse tema. Então é mais difícil eu passar. Então eu preciso trabalhar um tema de um cara que já está, né? Aqui na nossa região, então, ainda mais que os temas são muito limitados para a história África, Amazônia, entendeu? E quando eu fui para a sala de aula, eu acabei reproduzindo todo aquele processo engessado que eu, quando aluno, não gostava daquilo, porque eu reclamava, por que tem que ser assim, porque... Aí não, eu saio da universidade reproduzindo exatamente aquilo que eu criticava. Que perfil de professor tu eras? Quando tu saiu da faculdade, como é que tu eras? Eu era o perfil do meu professor, aquele cara que jogava na cabeça do aluno um bocado de informação. Caraca, pior. Só que eu sempre fiz a autocrítica. Não é assim. Então eu comecei a levar experimentos para a sala de aula. Aí para onde eu ia dar aula era cheio de bugiganga, cheio de sucata velha e tudo. Cara, imagina o que falavam de ti, né? Lá vai esse bicho enrolar aí na sala, lá vai contar papo. Exatamente. Everson, é para dar aula. Você professor novo. Você, professor, que é chamado de charlatão hoje, amanhã você vai ser o cara que vai revolucionar a educação. Pô, me fudendo, dando aula, esse bicho brincando com o negócio de eletrodo. Aí, por exemplo, uma coisa que me incomodava, em todas as escolas que eu dava aula, não tinha feira de ciência, só tinha feira de cultura. Aí eu comecei a brigar, falei, não, bora fazer uma feira de ciência e cultura. Por que tem que ser a feira? Por que tem que ser só o teatro, só a poesia, só a música? Por que não pode...
E aí eu briguei. Verdade. Geralmente linguagem, ela é muito privilegiada, né? Nessas feiras para as outras áreas. Isso. Aí eu briguei, aí eu consegui num colégio a feira de ciência e cultura. Cara, foi um show. E eu consegui também na escola pública, foi reportagem, porque tinha foguete voando, tinha coisa. E tudo feito de sucata, do estado também? Do estado também. Então, tudo isso começou a fazer com que os alunos gostassem e se engajassem mais nas aulas de física. Aí eu criei um termo que é ATA, Artefatos Tecnológicos de Aprendizagem, em que o aluno vai confeccionar o seu próprio artefato para ensinar algum conceito de ciência. E muito mais do que aquela história que a gente estava discutindo, aceitar que é assim, é experimentar e perceber e concluir que é assim. Porque o importante é o aluno concluir a partir da observação. É mesmo? É assim mesmo. O nome disso é ciência. Porque, uma vez que eu estou ensinando um moleque a resultante de um processo e não falo do processo para ele, isso deixa de ser ciência, apesar da gente ensinar ciência, né? A gente é doutrina. Eliminar o processo é doutrina. Exatamente. Aí a gente chega a uma nova fase. A internet começa a ser mais acessível às pessoas e os smartphones dominam a sala de aula. Tanto com o advento da internet, que é sempre como ele ensina. Quando vai escrever na internet, pode colocar aí, com o advento da internet. Com o advento da internet. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês estão lembrados, as escolas começaram a criar regras para o uso do celular. Perfeito. Inclusive, se podia ou não pegar o celular do aluno, onde o Ministério Público se meteu, o juiz não pode pegar o celular do aluno, é propriedade dele. Escolas, né, tiveram que rever a regra. O Estado, enfim, é uma doidice. Cara, e só fazendo um parênteses bem rápido, Bruno, o que é mais engraçado é que enquanto a gente estava nessa discussão se pode ou não pode celular, no Canadá, na mesma época que eu lembro, eles estavam com o estudo do Problem Based Learning, né, o PBL, onde o principal ponto era a tecnologia e o uso do celular em sala de aula. Ensino baseado em problemas. Isso, ensino baseado em problemas, exatamente. Então eu percebi que aquilo era uma nova era uma nova vertente que a educação ia passar, que a gente ia ter uma crise mas que na época era altamente criticada, né? É altamente criticado. Então eu comecei a enveredar para esse lado da tecnologia, né? Sim. Estudar TICs, fazer cursos de TIC, né? Começar a entender isso. E quando foi em 2015, eu assumi a turma desse meu amigo, como eu falei anteriormente, eu cheguei na escola, os alunos totalmente assim, apáticos. Meu amigo, eu chegava na sala... Escola pública. Eu chegava lá, os alunos estavam no celular, eles não olhavam para mim. Primeiro que eu não era professor deles. Eu estava chegando ali. Segundo que, como a menina fala, eu estou cansada dessa escola. Essa escola aqui a gente vive sendo assaltada. O pessoal está ali consumindo droga. Todo mundo finge que não está acontecendo nada aqui. Aí o senhor ainda vem com esse papo moralista para cima da gente. Aí ele falou um tapa na minha casa. Play. Eu lhe dou minha palavra. Naquele momento eu quis entregar todas as turmas. Não quero mais. Só que eu falei, não vou fazer, eu vou ficar com as turmas. Mas eu fiquei assim uma semana em crise existencial. Eu chegava lá, os alunos faziam questão de mostrar para mim que não estavam nem um pouco interessados na minha aula. E aí eu falei, a gente vai mudar isso. Aí eu sou professor universitário também, eu cheguei com meus alunos de engenharia de uma faculdade particular. E aí eu montei um projeto chamado PLES, Projeto Lúdico de Ensino de Ciência e Engenharia. Eu falei para vocês estão precisando de carga horária, né? Qual é o nome do projeto? PLES, Projeto Lúdico de Ensino de Ciência e Engenharia. Aí eu falei para os meus alunos da faculdade, vocês têm que se formar, né? Vocês precisam de carga horária. Vocês não têm carga horária suficiente de estágio, de nada aí. Mas eu posso quebrar o galho de vocês. Vocês participam do meu projeto. E eu dou a carga horária que vocês necessitam. Eu disse, se eu fazer, mas o meu projeto é lá na periferia. É uma escola da periferia. Eu disse, mas é perigoso lá? É perigoso lá. Né? Como em todo lugar. Mas aí, ou isso ou nada. Mas o que eu posso garantir é que vocês vão aprender. Vão aprender de verdade, vocês vão aprender na prática. Chama-se engenharia social. Falei para ele. Importante. Placebo retórico nessa hora é sempre bom. Aí eles toparam. Aí eu dividia os alunos em grupo, a contragosto dos alunos, e cheguei para eles, a coisa funciona assim, não vai ter prova. O primeiro ponto de mudança. Aí os caras assim... Perturbação do status quo. Com os alunos. Não vai ter prova. Como assim não vai ter prova? Não vai ter, porque se eu passar a prova, vocês provavelmente vão tirar nota baixa, vão reprovar.
a gente tem um projeto a executar. A culminância desse projeto é na Semana de Ciência e Tecnologia, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente tem que culminar numa feira de ciência que nunca teve, essa escola tem mais de 15 anos, nunca teve uma feira de ciência. Vocês vão ter que construir, né, objetos tecnológicos que estão ligados à sociedade. Vocês vão se tornar pequenos engenheiros e serão orientados pelos meus alunos de engenharia. Então, vocês vão ter que fazer a pesquisa, vocês vão ter que ter um diário de bordo, vocês vão ter que experimentar, se falhar, tem que explicar lá, passo a passo, o que está acontecendo. Vocês vão ter que descrever o processo. O nome disso é método científico. Né? E a gente vai. E como vai ser as aulas? A cada aula a gente vai abordar um projeto de vocês vão falar desde o orçamento até. E a gente vai trabalhar a física em cima disso. Porrada, processo de construção, né, cara? Os alunos tinham entre 14 e 16, 17. Alguns já eram mais velhos, umas meninas. Eu me lembro que nessa época quase todas as meninas estavam grávidas. Meninas de 16 anos. E nós começamos. Logo no início foi muito difícil. Eles relutavam muito. E eu continuava. Nós não tínhamos laboratório na escola, tínhamos um computador. E eu fui. Mas quando eles foram vendo que a coisa ia acontecendo, que eles eram capazes de fazer, construir, eles foram se dedicando cada vez mais. E aí o que é que eu fazia? Quando ele chegava a um ponto, então, professor, por que não chegamos nesse ponto? Tá bom, então nós vamos ao FPA, vocês vão conversar com alguns doutores do laboratório que tem a ver com o que vocês estão fazendo. E eles vão falar. Então eu botei eles em contato com doutores, com mestres. Eles chegaram a entrar em contato com pesquisadores da USP, inclusive. E a coisa foi. E aí eu despretensiosamente escrevi o projeto deles em um concurso nacional, né, que é Respostas para o Amanhã da Samsung. E nós chegamos na 5ª colocação do melhor projeto do Norte. Porra. Na 4ª a gente chegaria à final, né, que é só 4 de cada região. Aí a gente chegou em 5º. Mas eu achei justo, porque o 4º que entrou, eles ficaram uma semana adiando a resposta, que eles não sabiam se entrava o projeto do Pará ou o projeto do Acre. O do Acre foi um grupo de alunos que recuperou um rio que assoreou. Porra, olha aí. Aí eu disse, não, foi muito justo, os caras recuperaram o rio. De qualquer forma também, acho que para sair de uma realidade periférica, onde o cara tem pouco acesso à educação, para chegar em 5º lugar, quantos não deveriam estar inscritos? Isso, né? muito. Então, e aí o que aconteceu? Envolveu toda a pô. comunidade escolar, envolveu a comunidade fora da escola. A feira de ciência foi um sucesso. Visita do bairro todo, e eles com seus artefatos tecnológicos, entendeu? Muita coisa bacana. Teve um rapaz que ele fez um peão, que na minha época é peão, o pessoal hoje chama de Blade. Só que é o Levitron, que ele tem uma base magnética que ele flutua. Né? E é muito bacana porque esse aluno, ele dizia assim que ele passou a vida dele toda destruindo coisas, e pela primeira vez ele construiu uma coisa incrível que era capaz de voar. Então isso era um jato, não, uma porra de um peão. Era um peão, mas isso mexeu com a vida desse menino de uma tal maneira. São pequenas coisas. É que ele achava, ele já tinha botado na cabeça que ele era o cara do mal. Cara, entendeu? Aí muda, né? A tecnologia ela tem esse poder de ação transformadora. Não, na verdade é a educação. Eu só usei a tecnologia como pano de fundo. Sim. Verdade. Então o que aconteceu foi isso. Aí, beleza. Aí eles viram, foi reportagem, eles dando entrevistas, felizes da vida que eles estavam dando entrevista, casa inteligente e tudo. Teve um aluno que construiu uma bicicleta que carregava o próprio celular, entendeu? Tudo de sucata. Beleza. Aí Isso com o auxílio dos teus alunos de lá da engenharia. A nossa surpresa, a gente ganhou a gente ganhou um prêmio nacional, primeiro colocado no prêmio Olho na Escola da Fundação Roberto Marinho, Canal Futura. Puta que pariu, velho. Eu fui pro Rio de Janeiro ser premiado ao lado, né, do... Bicho, eu tô me sentindo um professor de bosta aqui, cara. Galera, estou em Sou crise. um merda, cara. O Celso Antunes. O Celso Antunes. Não, mas o detalhe é que não fui eu, cara. Foram eles. Não, foi tu, porra. E a escola, que não tinha um laboratório, a gente ganhou, cara, 15 computadores 5. 15. E a gente botou no laboratório. Agora, Qual claro, essa escola? foi no Sideral, no Colégio Nagibe.
E aí a gente ganhou 15. Quando chegaram, todo mundo, lá vai, era assim, o pessoal vai, lá vai o professor mídia, era assim já, porque a gente deu entrevista no jornal. Lá vai o garoto propaganda da Seduc. Era assim todo. Quando chegaram os 15 computadores, eu vou precisar de um computador na minha sala, na secretaria, eu vou precisar de um computador. Foda, cara. Era 5, computador potente. Entendeu? E por 2 anos, aí depois a gente conseguiu implementar a robótica. Então, o primeiro espaço maker do Pará foi na escola Najib Coelho Matini, feito pelos alunos do 3º ano. Escola pública, dos anos de 2015. Ainda tem gente que fala que a escola pública não faz porra nenhuma. Os alunos de 2015 e 2016 foram responsáveis por criar o primeiro espaço maker. E era muito bacana porque assim, os alunos eles ficaram tão envolvidos no projeto que eles cuidavam do laboratório. A parte mais bonita da escola era o nosso laboratório. Os alunos limpavam, eles tinham um quadro de rotina. O dia da limpeza de cada um, eles cuidavam da central de ar, tudo eles limpavam, eles verificavam os computadores. Aí, por exemplo, a gente tinha nossas sucatinhas, eles arrumavam as sucatinhas, tudo, etiquetavam tudo. E isso começou, de alguma maneira, a incomodar as pessoas na escola, entendeu? Por exemplo, aí era o melhor local. Tanto que todo que era professor, era assim, o laboratório nem existia, era abandonado. Quando a gente limpou, pintou, fez tudo, os outros professores só queriam dar aula no laboratório. E aí os alunos não permitiam, porque eram eles que tinham construído. Então teve engajamento. E detalhe, os alunos passaram a cuidar da escola. Isso que foi bacana. Então, quando o que é que eu usei? Eu usei como pano de fundo a tecnologia. Por que tu usou a tecnologia? Porque esses alunos, eles são nativos digitais. Verdade. Então, a tecnologia faz parte da geração deles. Da geração deles. O homem é produto do meio. Então, eu tenho que ter consciência disso. E eles são produto do meio tecnológico que eles vivem. Então, como eles têm um grande apego à tecnologia, então eu usei a tecnologia como pano de fundo. Mas o que eu quis levar para eles, na verdade, é uma maneira de ver a tecnologia não como o consumismo desenfreado, de ter que ter para ter status quo, né? Ter tecnologia para ter status. Mas compreender a tecnologia, né? E produzir tecnologia. Muitos desses alunos que participaram do projeto hoje estão na universidade. Inclusive, o primeiro aluno que entrou no projeto, que acreditou, hoje é meu sócio na minha escola de robótica. Porra, Pode crer. E foi meu aluno, é o meu fiel escudeiro, era um jovem padawan, hoje é o mestre Jedi. Olha aí, tá vendo a referência? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Tu trabalhou, como é? Tu tem uma parceria com o Fab Lab? Tu trabalha no Fab Lab? O Fab Lab soube de mim, Sim. Dos projetos. E aí o Thiago Kunz, Thiago, um abraço para você, que foi o cara que trouxe o Fab Lab para cá, que infelizmente não continuou. As questões políticas você já conhece. Claro. Ele soube do meu trabalho, numa palestra e tudo, e resolvemos unir forças. E ele me fez o convite: professor, o senhor quer ser coordenador dos projetos educacionais do Fab Lab? E assim nós fomos. Nós fizemos uma parceria de 2 anos. Eu tive a oportunidade de conhecer os pesquisadores franceses do CASLab, né, que é o Fab Lab da Guiana Francesa da França. Eles vieram conhecer o PLES, fizeram oficina. Ainda existe o PLES ainda? O PLES ele existe hoje num plano virtual. Sim. Porque a gente resolveu se estruturar, porque assim, tudo que aconteceu, a gente usa material de baixo custo sucata. Mas a gente precisa comprar algumas coisas, como comprar o Arduino, a gente precisa comprar um sensor. E todo esse custo foi sempre custeado pelo professor. A gente não tem uma vaquinha virtual, a gente não montou nada disso. Sim. Então, foi preciso dar o PLES existe, ele chegou a um tempo em São João de Pirabas, aí lá por questões políticas parou também. Então, a gente precisou recuar para poder capitalizar. Então, o que é que eu tenho hoje? Eu tenho uma escola de robótica, tá ok? Pode falar o nome dela? Pode fazer a propaganda aí, por favor. É a Dogo Maker, Escola de Tecnologia e Inovação, né? Vai estar o arroba... Arroba Dogo Maker. Arroba Dogo Maker, e vai estar o link também na descrição aí para você acessar e dar uma olhada lá, então, tá? o que é que acontece? A Dogo Maker hoje oferece curso de robótica bem abaixo do mercado, e uma parte disso eu sempre destino para comprar equipamentos para usar em ações dessas. Por exemplo, alguém me convida para uma ação. Vamos na Ilha do Combu, tem como tu ensinar os meninos na Ilha do Combu construir um robozinho? Bora para a Ilha do Combu.
Qual é o custo? Aí o custo é zero, é só tem que mesmo dar o transporte para a gente ir, voltar. Então, é assim, esse é o nosso lado social, né? É a nossa responsabilidade social. Eu sempre destino uma parte de tudo que é do Ogomê que ganha, que é para poder levar esse tipo de educação para as crianças. Porque, assim, existem muitos projetos sociais fantásticos. Só que as pessoas, e isso é uma cultura, né, capitalista, é assim, eles acham que na periferia só tem jogador de futebol, ou só tem dançarino, ou lutador de vale tudo, ou lutador de capoeira. Ou professor de história. Aí quando tem um projeto social na periferia, é assim, é a escolinha de futebol que vai tirar os meninos da droga. Beleza, parabéns, muito bom isso. É a escola de dança que as meninas vão aprendendo essa... de música, né? A música. Isso é muito bom e nunca deve parar. Ou também a questão da própria evangelização, que ajuda muita gente. Sim, claro. Isso jamais deve parar. Mas, por exemplo, uma criança como eu não foi contemplada por nenhum desses projetos sociais. Eu poderia ter me perdido se não fosse minha mãe. Não jogava porra nenhuma, não dançava nada. Não jogava nada. bola, não dançava. Cantava. Era teu, não era teu. Não, ainda fui coroinha. Puta merda. Então, o que acontece? Grande parte da minha vida eu passei na igreja. Sim. Porque não tinham projetos sociais. Aí a pergunta é, tem uma frase que eu acho que é do cara do Cosmos, é o Nils... Esqueci o sobrenome dele. Que ele fala o seguinte, ó, talvez o próximo Einstein já nasceu, esteja em alguma região da periferia aí. Como é o nome do negão lá? Do Cosmos. Eu esqueci, eu ia falar... Oi? Não, é aquele que dá aspas, do meme dá aspas, assim. Enfim, mas a gente vai lembrar dele. Eu vou pegar aqui. Enfim, pode falando. O cara do Cosmos falou, o próximo Einstein provavelmente já nasceu. Ou o próximo Newton, o próximo Mendel, o próximo... né? Enfim, o detalhe é que se ele nasceu numa região periférica... Neil Grayson Tyson. É o Neil Grayson Tyson. Tyson, né? O Tyson. Se ele nascer numa região periférica e ele não tiver contato com aquele gatilho... que fica perdido, né? Provavelmente a gente... Cara, até perdeu. Até por uma questão da... Tem um filme que ele é de 86. Ele chama Gênio Indomável. Ele aborda certinho isso. Um cara que é um gênio, né? Da matemática e tal. Ele tem uma facilidade. Ele é indomável, né? Indomável entre aspas, né? Ele era um gênio da matemática, né? E aí ele trabalhava em Harvard. Sim, e aí os caras colocavam no quadro, lá o professor colocava no quadro as fórmulas, ele ia lá e resolvia. Então ele tinha essa facilidade. Aí tem um momento do filme que o professor que adota ele, entre aspas, vai dizer assim, já pensou se esse cara ele é o próximo Einstein, né? O que nós poderíamos estar fazendo? Porque não havia um programa social, não havia nada para abraçar ele. A família dele era destruída, então ele passava por problemas, morou em reformatório e tal. Exatamente. É muito bom, aborda muito essa questão. É o que eu digo. Então, imagina quantos Elon Musks estão na periferia. Menino que tem uma genialidade, que pega... Por exemplo, eu vou citar meu exemplo. Eu não tinha dinheiro para comprar brinquedo. Então, eu tinha que fazer o meu brinquedo. Você está entendendo? Mas eu também não fui estimulado a isso. Eu não tive alguém que chegou lá e me ensinou como eu chego com esses meninos. Então, imagina a quantidade de menino que está ali na Ilha do Combu, na Ilha das Onças, que tem uma criatividade e fica viajando. Falta só o recurso para ele. Mas alguém chega com ele e fala, deixa de besteira, isso aqui, não é coisa para ti. Pô, Bruno, teve um moleque que ganhou um prêmio que foi, ele... Do Jurunas. Não, quem dera fosse um gênio do Jurunas, pô. Teve o que ganhou da NASA agora. O da NASA que saiu de lá. Foi menino, não foi menino? Foi um menino de 12 anos. Mas eu digo assim... Escola pública. É a escola pública. Acho que foi do Camilo. Não era do Camilo, era no... É que esqueci. Depois tu lembra aí, Mota. Perto lá da Conceição, da Igreja da Conceição lá. Que Placídio é no Tamoios, pô. Mas enfim... Esse menino, ele montou, tem uns 6 anos atrás, eu acho. Ele apareceu rápido naqueles Kawaii, né? Kawaii é o aplicativo Kawaii, né? De vídeo. Ele montou uma escavadeira, uma reta escavadeira hidráulica com aparelho de... Como é? Aparelho de injeção, cara. Ele pegou seringas. Inclusive, isso. Tu acredita que eu usei isso no início do Plus? Foi? Esse vídeo do menino... sim. Esse vídeo do menino, eu mostrei para eles, quando eles começavam a reclamar que eles não iam conseguir, aí eu mostrei o menino descalço, com o pé todo cheio de tuíra,
Sem camisa, só o Sem short, camisa. igual Aí eu brinquedo, mostrei e pô. falar, e como esse menino conseguiu fazer uma escavadeira dessa bacana, bonita? Tu chegou a ver esse aí, vídeo, cara? Foi assim que eu desmontei meus alunos. Eles é. estavam numa defensiva muito grande. E eu até agradeço, esse já deve ser um adulto, esse menino, né? Ele foi subsidiado aí por uma empresa, não sei do que. Então eu usei esse vídeo, cara. É muito bacana, porque o menino que aparência humilde, tá descalço, com as pernas cheias de tuíra. Uhum. E aí ele mexe numa escavadeira que ele mesmo constrói. Aí ele cara. explica, né? Fala, olha, isso aqui vai pra cima, vai pra baixo, isso aqui ele... Eu usei perfeito. para mostrar que eu falei, eu quero que vocês sejam tão geniais quanto essa criança está sendo. Aí pronto. Aí parece que eu cara, mas no olha, dos periferia... Tocou, né? Bruno, mas assim, tu não terminaste. Aí tá, continua falando lá da tua situação lá, do que tu tens, do teu curso. Pois é, aí o que é que a gente faz? Aí a gente procura, eu tento formar parceria com centros comunitários e tudo. Por quê? Porque eu sinto no meu coração que está um bocado de mente inquieta aí. Só que essas mentes inquietas, elas estão ávidas, mas elas não estão ávidas pela escolinha de futebol. Elas não estão ávidas pela escola de dança. A expertise dele é outro talento. Por exemplo, assim como eu tenho uma facilidade, né, para os cálculos matemáticos, eu tenho uma séria dificuldade em escrever, professor. É a sua área. Porra, e eu já ia te perguntar, por que tu não escreveu um livro ainda, cara? É porque eu tenho dislexia. É mesmo, é? Eu tenho dislexia. Então, você entende? Sim. Então, por exemplo, o meu campo que me permitiu hoje ter uma vida digna, ajudar minha família, é porque, de alguma maneira, eu entrei na universidade, tudo, tive acesso a isso. Mas eu digo assim, e foi tarde demais. Porque aos 16 anos eu já tinha acabado meus estudos. Já foi tarde demais mesmo. Entendi. Você entendeu? Se aos 16 anos alguém tivesse sido meu tutor, provavelmente eu teria, sim, descoberto alguma coisa fantástica. Porque eu tive uma boa criação. A minha mãe me ensinou a ser uma pessoa que respeita, ser ético, respeitar a democracia, respeitar direito. E se eu tivesse uma boa formação dentro do que eu gosto, que é a tecnologia, a ciência, provavelmente, aos 20 anos de idade, eu já teria uma formação. E me faltou isso. Então, somente aos 18, 20 anos de idade, que eu encontro o meu caminho. Aí imagina um rapaz que acabou de... Agora imagina a situação contrária, de um menino que não tem a estrutura da mãe, que está ali no pé e tudo, mas ele é extremamente inteligente, ele tem uma mente extremamente inquieta. E a geração hoje parece que tem essa característica de mente inquieta. Ele tem uma mente inquieta e tudo que está aí não consegue acalmar a mente dele. O que vai acontecer com esse menino? Ele vai se perder no mundo. E existem muitos caminhos para ele se perder. Ele vai se perder, o próprio talento dele pode se perder, ou ele pode se perder de uma forma muito mais negativa. Sim. Então, o que é que a gente precisa? E isso tem que ser uma política de Estado. Educação científica, tecnológica e digital. Por exemplo, programa social, uma ONG. As ONGs precisam pensar nessa questão da tecnologia. Tem ONG que já trabalha o lixo tecnológico, né? Então tem que surgir mais ONGs como essa. Deixa eu perguntar uma coisa. Aí tu falaste que tu tens que correr atrás dos recursos para poder dar continuidade ao processo, né? Assim, os recursos... Na escola pública, no caso. Não, para eu fazer a coisa 0800, levar para uma periferia, atender uma comunidade, ensinar um menino a desenvolver um game, um aplicativo e tudo, eu faço isso com meus próprios recursos. Ou quando tem um parceiro, por exemplo, lá em Salinas... Pessoa, a gente está querendo abrir uma ONG, querendo ensinar os meninos a montar robô e tudo. O senhor viria para cá, o senhor cobra quanto? Eu falei, não, se é para ajudar as pessoas, eu não cobro nada. Mas tem que me ajudar com transporte e alimentação. Sim, claro. Mas quando eu vou levar para lá, eu vou levar um equipamento. Então eu vou ter perda de algumas coisas, porque as crianças em processo de aprendizagem, elas erram, elas quebram, elas queimam. E elas não devem ser punidas por isso. A peça tem que ser substituída. Que é o básico da nossa educação, ela é punitiva. Então eu preciso ter um recurso mínimo para repor peças, entendeu? E repor peças, por exemplo, às vezes a criança montou o robô, ela quer que o robô fique lá para ela. Aí dói muito eu ter que trazer o robô de volta. Mas se eu tiver recurso, eu posso comprar outra placa e deixar aquela para aquelas crianças. Entendeu? Então o que eu separo é o recurso para atender 0800. Então o que a gente quer é dar essa oportunidade para essas crianças, né? Então aí tem a escola, né?
que já quem dá aula nessa escola já são meus ex-alunos, eles já todos. E aí o que a gente consegue arrecadar a mais, a gente separa para fazer ações, né, de formação. Pelo menos fazer a criança ter o primeiro contato com aquilo. Como é o processo de arrecadação? Não, é assim, eu faço uma matrícula de algum aluno. Ah, sim, Aí eu tiro uma parte... sim. Entendeu? Tá, agora eu entendi. É uma responsabilidade minha. Lá no teu curso, como é que é? É tranquilo? Não tem pré-requisito? Preciso saber de alguma coisa? Não. Antecedentes criminais. Não, a pessoa só tem que chegar lá com vontade de mudar o mundo, só isso. Porra. É só isso. Ah, não, então eu não quero... Eu gosto de procrastinar. Eu tenho uma das lições que a gente faz é sobre a procrastinação, tá acredita? Eu estou ensinando tecnologia, mas a gente aborda assuntos como procrastinação. Mas tem que abordar, né? Se a gente não abordar, cara, vai ser foda, A gente cara. aborda vários assuntos que não tem nada, que as pessoas acham que não tá, mas a gente fala sobre a questão de adiar o que tem que fazer, deixar para amanhã e tudo, a gente fala. Hoje, onde é que tu tá dando aula? Tá dando aula em algum colégio? Tá, hoje é assim, eu tô como formador, né? Sim. Eu tô mais na área de formação mesmo, né? E assim, eu prefiro não citar o nome de colégio. Não, tudo bem, tá ok. Agora tem um projeto, não tem, de um aplicativo que tu lidar com os professores, que é o Educaflix, pode falar? Ah, tá. Educaflix, pode falar. Se tu quiser posso falar do Educaflix? Pode, Tá. pode. Aqui aberto, Mano, aqui microfone não aberto, tem nada. Pessoal, negócio então, não. deixa eu falar. Essa área da tecnologia leva a gente para vários caminhos. E o meu parceiro, o Sandro, a Alessandra, desenvolveu um aplicativo, é uma plataforma chamada Educaflix. O que é que o Educaflix quer? Ele quer levar uma formação, uma preparação para o Enem de qualidade para pessoas que não podem pagar. Como assim não podem pagar? Porque tem pessoas, por exemplo, que tem um pacote de dados que é pouco. Ele põe por semana R$10 e tudo. Se ele for entrar em outra plataforma que prepara para o Enem, nos primeiros 5 minutos acabou o pacote de dados dele. Porra. E a gente desenvolveu uma tecnologia que é o Adaptive Stream, que ele vai se adaptar Igual ao pacote deles. ao pacote dele, Caraca. respeitando o pacote de dados dele para que ele possa assistir às aulas com qualidade sem perder o pacote. Cara. Aí a gente também a gente tem o Adaptive Stream, a gente é a única plataforma certificada pelo Velibras. Mas vocês gravam então as aulas? Onde vocês gravam? A gente grava no estúdio do meu amigo Everson. Então, tem vários professores, como o professor Fábio, professor de física, vários professores. Então, o que são as aulas? As aulas são todas pensadas no aluno do século XXI, aquele aluno que não aguenta assistir 45 minutos de aula. Eu não sei nem como ele vai aguentar nosso podcast. Já gosta, assiste. Então, olha só. Então, por exemplo, a gente sabe que quando dá 15 minutos, o aluno... A gente tem o nosso sistema, ele já avisa para ele, dizendo, olha, pause o vídeo, né, tome uma água, faça um alongamento. Sim. Entendeu? Bacana. Entendeu? Que é para que a gente sabe. E são vídeos direcionados para o Enem, com material aportilado, com resolução de exercício. Aí vai entrar a parte de redação, simulados também. Outra coisa, o custo. Uma coisa que o aluno possa pagar. Além dele poder pagar, vai respeitar o fato dele não ter tanta internet para acessar. Então, até agora nós somos a única plataforma no Brasil com toda essa tecnologia. E Educaflix por quê? Porque a gente usa uma tecnologia semelhante ao do Netflix. Bonito esse nome, né? Bonito, criativo, Educaflix. Então, aí o que acontece? Por exemplo, o Netflix, você assiste em qualquer lugar. Você não consegue assistir Globoplay em qualquer lugar. Mas Netflix você consegue. Por quê? Porque eles usam uma inteligência artificial para... E a outra coisa, a gente tem uma inteligência artificial na nossa plataforma, que se o aluno tiver alguma dificuldade de aprendizado, a inteligência vai identificar se o aluno se propor a fazer as atividades online. E ela vai dar para ela um feedback, ele vai poder agendar uma tutoria, entendeu? Vocês vendem essa... É uma assinatura. É uma assinatura. Por exemplo, vamos dizer que eu sou... O UP, vamos pegar o UP. Hipoteticamente falando, vamos dizer que eu sou um dos diretores do UP. Aí eu falo, eu quero contratar para eu vender para os meus alunos. Ok, aí é white label, aí vai entrar a marca do UP. Quando o aluno logar, não vai aparecer Educaflix. Mas se eu quiser, assim, não, eu quero propagar a porra do Educaflix, falando, a nossa plataforma é Educaflix, pronto. Pode fazer também.
Pode fazer. Com parceria. Pode fazer, pode aparecer Up Educaflix, pode Isso, aparecer é isso. só Up. Uhum. Na hora que o aluno logar, ele é white label. Então, White label. Ou seja, todo o layout vai ser do Up. Bacana, cara. Entendeu? Depois a gente vai conversar fora do sobre isso aí. Aluno Up 2022. Vem novidades para você agora. E outra coisa, aí vamos supor o Up e fala assim, tá, eu quero as aulas dos meus professores do Up. Aí Tá. a galera vai lá gravar. Aí o pessoal do Up grava. Aí, claro, né, o custo vai ser menor, porque vocês vão... Vamos dizer assim, mas aí eu tenho, porque aqui por trás nós temos o estúdio de gravação, quadro, tudinho, tá aqui, né? Tá? E aí eu falo, se eu vou gravar as aulas, e aí eu te entrego, aí tu só faz coisa lá na plataforma? Se quiser assim, é assim, é a gosto do cliente. Entendeu? Então só vou... A gente te dá toda, adaptável, né? a gente te dá toda a tecnologia que ele tem, toda, Perfeito, cara. entendeu? E a gosto do cliente. Não, você está contratado. Pode pedir. Você é bem-vindo. Entendeu? E a gente faz assim. E olha outra parceria que a gente faz, o Educaflix faz. Quando a gente fecha um parceiro como o Up, se o Up fala assim, nós temos 500 alunos. Quem dera. Nós temos 500 alunos, o Educaflix dá 500 grátis, para quem o Up quiser. Sério? Vamos supor, o Up vai fechar 200 alunos. O Educaflix te dá mais 200 assinaturas para vocês distribuir à vontade. Onde tu estava esse tempo todo, cara? Me passa teu Pix, rapidão. Então, não, a gente fechou com uma agora, ele contratou 3 mil assinaturas. A gente entregou para ele mais 3 mil assinaturas. Mas é daqui de Belém? Ele fechou com a gente 3 mil assinaturas. Aí a gente deu para ele mais 3 mil assinaturas para ele distribuir para quem ele quisesse fazer social, entendeu? Bacana, cara. Olha, e é isso que nós estamos fazendo. Porra, vocês estão de parabéns, olha. Porque Não, a tua pessoa, cara, realmente tu... Porque eu já tinha ouvido falar de ti, Eu mas... me senti um bosta aqui. Não, vou me jogar pra essa janela aí, que eu vou me jogar ajudava daqui um de cima. pessoal, eu falei, bicho, eu não ajudo porra nenhuma de ninguém, cara. Porra. Pede esse bicho aí. Cara, pra gente finalizar, eu vou fazer a minha pergunta pra finalizar, depois ele faz a dele. Todo esse papo de tecnologia, domínio e tudo mais. Pro século XXI, tu, como professor de física, como um cara desenvolvedor aí de tecnologia, Professor de robótica? professor de robótica, tudo, né? O que é viável e saudável? O homem, ele se adaptar às tecnologias, que muito foi dito isso, ou o homem adaptar as tecnologias a ele? Eu defendo que o homem ele tem que ser o senhor do processo. Perfeito. Eu defendo, o homem ele precisa entender e adaptar a sua condição humana e não largar a mão da sua condição humana para viver um modelo que vai ser imposto pelas empresas. Então, o que eu defendo é assim, acima de tudo, está o homem e a humanidade. A condição humana, porque se nós tivermos uma atividade solar e o campo magnético da Terra falhar, tudo que exige tecnologia vai deixar de existir. Perfeito. E a única coisa que vai existir é o homem e a condição humana. Caraca. Perfeito. É isso aí. E para finalizar, Bruno, tem muito vestibulando vendo agora aí e tá com dúvida para que curso vai, o que vai fazer. Chama para tua área, convida esse moleque aí. O que tu falaria para esse moleque que tá com dúvida, mas que quer ir para a questão da tecnologia, que não sabe se vai ou não e tal? Faz esse convite para essa galera que tá te ouvindo. Então, olha, pessoal aí que vai fazer a prova do Enem, que está em dúvida, independente da área que você for. Eu quero virar um médico. Entenda que no futuro, se você vai ser um médico, você vai trabalhar com tecnologia. Perfeito. Você vai ser um cirurgião, você vai ter que aprender algoritmos para dominar, né? As próximas cirurgias você vai fazer junto com a máquina. De forma remota, às vezes, De né? forma remota. Eu quero... Na verdade, eu quero ser um filósofo, né? Quero fazer filosofia, eu quero escrever um livro. Você pode escrever um livro nessas questões, que são as questões atuais, né? O homem e a máquina. Que é o processo, não Que é o adianta, processo, não vai fugir. Porque, por mais que você não acredite, talvez daqui a 20 ou 30 anos, você vai pegar um Uber, como em Dubai já tem, e o Uber não tem um motorista. Então, acredite, para onde você for, entenda que
compreender a tecnologia é necessária. Então, eu tenho uma amiga hoje, né, professora de matemática, Keila Catete. Quando ela foi minha aluna, ela passou em matemática, eu falei assim para Keila Catete: Keila, tu vai fazer matemática, né? Ela é matemática aliada à tecnologia, Keila. Ouve o que eu estou te dizendo. Isso em 2001. A professora Keila foi a primeira mulher da Amazônia a ganhar um campeonato nacional de robótica com os alunos dela. E hoje ela é um dos maiores nomes da robótica como professora de matemática. Ela ouviu o que eu disse. Aí quando eu encontrei numa roda de conversa, aí a professora Keila Catete, campeã nacional e tudo, foi por causa dele. Caramba. Ou seja, isso é legal, né? É legal, por quê? Porque ela entendeu que a tecnologia era o caminho. E ela não deixou de ser professora de matemática. É isso que eu estou dizendo para você. Você quer ser professor de matemática? Você quer ser professor de história? Ok. Mas você não pode ser inimigo da tecnologia. Isso. Só isso que eu lhe digo. Você tem que entender, né, conviver com a tecnologia e, acima de tudo, né, você deve ter a tecnologia, mas não ser totalmente dependente. Porque se você for dependente, quando isso aqui arrebentar, tu vai ter que usar isso aqui, ó. Quando a calculadora daqui não funcionar mais, vai ter que pegar o papel e voltar a calcular no papel. E isso vocês sabem que é um grande medo da humanidade, né? Perfeito. Todos os dados estão sendo guardados em cofres cada vez mais profundos, por causa das atividades solares, podem apagar todos os dados. Perfeito, cara. Perfeito. Excelente. Ouviu aí, escutou o que o cara falou aí, Bruno falou, professor. Então, para que tu fosse formar, não interessa. Faz aí o diálogo com a tecnologia. E a gente termina esse episódio maravilhoso. Agradeço, né? Revolucionário. Agradeço aqui a presença do professor. A presença, a vocês que estão aí nos escutando, estão nos ouvindo, enfim. Não esqueçam que também nós estamos no Spotify. Olha aí. Agradeço a margarina. Se não tiver margarina, tem manteiga, pode fazer. Pode fazer, tranquilo, beleza? Não vai só destruir a tua casa, nem colocar fogo aí, pelo amor de Deus, dizer que é a gente. Então, galera, uma boa noite para vocês. Aliás, até logo e até o próximo podcast aí que a gente vai ter não sabemos ainda, não sabemos, tá? Surpresa, porque também não sei. Valeu. Até logo, galera. Falou. Tchau, um abraço.